A paz do Senhor, amados, um bom dia a todos. Espero que esteja tudo bem com você e com a sua casa. Hoje é o dia 173 da nossa leitura anual. Fique conosco. Bom, amados, nós estamos estudando o livro dos Salmos e a nossa porção diária de hoje vai do Salmo 70 até o Salmo 73. Amém? Separe um tempo do seu dia, dedique ao Senhor, faça a sua leitura, faça a sua oração, anote, medite, procure extrair algo de bom da palavra de Deus e eu creio que você irá extrair algo de bom. Bom, o nosso texto devocional de hoje vai se encontrar no Salmo 73 e o verso de número 28. Amém? E a palavra do Senhor diz assim: Quanto a mim, bom é estar perto de Deus. Faço do Senhor Deus o meu refúgio, para proclamar todas as suas obras. Amém? Bom, nós temos aí diante de nós hoje 4 salmos muito lindos, muito magníficos. E o primeiro deles, que é o Salmo 70, ele é um salmo de Davi e aparentemente é um memorial, E ele está escrevendo pedindo ajuda de Deus, pedindo o livramento do Senhor. E mais uma vez, essa oração dele parece ser até uma marca registrada, porque ele ora pedindo: agrada-te, ó Deus, em me livrar. Então ele está dizendo: Senhor, tenha prazer em salvar a nossa vida, E realmente Deus o tem. O Salmo 71 é um salmo de um ancião, ou seja, uma pessoa de idade, uma pessoa de dias. E essa pessoa está orando aí pela misericórdia de Deus. Ela está dizendo que ela faz do Senhor a sua rocha, ela faz do Senhor a sua habitação, E o Senhor se torna então a sua fortaleza. Essa pessoa que já está avançada em dias, ela disse para Deus não desamparar ela, Porque agora que ela está de cabelos brancos e já está velha, a sua força e o seu poder não vem do seu físico, do seu corpo, e muito menos das suas condições de saúde, mas a força dessa pessoa vem de Deus. Então não importa quantos anos nós temos, Não importa o quanto nós já lutamos, o quanto nós já trabalhamos, o que importa é nós mantermos a nossa confiança no Senhor. Amém? Esse salmista, ele depende, Esse ancião que escreveu essa palavra, ele depende claramente da onipotência de Deus, da soberania de Deus, ao declarar que quando Deus ordena, então nós somos salvos. Não existe salvação sem que o Senhor declare ou ordene isso para os seus justos, O Salmo de número 72 é um salmo dedicado ao nome de Salomão e fica um pouco difícil de saber se esse salmo foi escrito por Salomão ou se esse salmo foi escrito de Davi em dedicação a Salomão, o que também pode ser uma verdade, principalmente quando nós lemos o último verso, que diz: aqui terminam as orações de Davi, filho de Jessé. O que dá a entender, então, que esse salmo foi um salmo de Davi, escrito para suas descendências, E esse salmo, ele é uma oração pedindo para que Deus conceda ao rei bens, conforto, vitórias, livramento e prosperidade. Se nós considerarmos que esse salmo foi escrito por Davi, então Davi escreve mais uma vez um salmo profético, não apontando apenas para o seu filho Salomão ou para as suas posterioridade, mas apontando também para o próprio Cristo, Lembrando que Jesus é a raiz de Davi, Jesus então se torna a semente tão desejada que todo Israel esperava, o rei de Israel, Por que nós podemos apontar isso para Cristo, esse salmo para Cristo? Porque a partir do verso 11 fica muito claro e fica muito evidente de que esse rei, ou um desses reis a quem Davi dedicou esse salmo,
ele seria muito maior do que todos os outros, porque a partir do verso 11 diz que todos os reis vão se prostrar diante dele. Diz mais, todas as nações deveriam servir a esse rei, né? Esse rei livra os necessitados, esse rei também livra os aflitos que clamam pela ajuda dele, né? E esse rei se compadece dos fracos, né? Salva a alma dos que precisam do seu auxílio, certo? E muito mais. Esse rei tem poder para redimir e o sangue daqueles que ele redime é precioso aos olhos dele, né? Então, assim, é muito evidente de que o salmista ele está olhando muito além de Salomão, né? Ele está olhando muito além dos reis de Israel, né? Muito provavelmente ele está enxergando aquilo que o homem natural não enxergou, né? O Espírito Santo o inspirou a profetizar. E quando ele vai chegar, por exemplo, no verso 17, ele diz que todos sejam, né? Ou que todos fossem abençoados por meio dele, né? Então, muito claramente, essa pessoa é o Senhor Jesus, um salmo maravilhoso. E o salmo que nós separamos para o nosso devocional é o salmo de número 73, e o verso que nós demos é o verso 28, que diz: quanto a mim, Asaf, né? Bom é estar perto de Deus. Nós já falamos um pouco sobre esse assunto, mas esse assunto ele permeia todo o livro dos Salmos, né? O livro dos Salmos ele vai sempre nos levar a pensar sobre o valor da presença de Deus, sobre o valor da adoração, sobre o valor do louvor e do amor à palavra e à presença de Deus. Quanto vale para você estar na presença de Deus? Qual é o valor da presença de Deus? Asaf disse: quanto a mim, bom é estar perto de Deus. Esse Asaf, ele amava a presença de Deus porque ele fazia do Senhor o seu refúgio. Então, quando os problemas, as dificuldades vinham, ele tinha onde se refugiar, ele tinha onde se esconder, ele tinha onde procurar segurança. E a segurança de Asaf se encontrava no Senhor. Você confia em Deus ao ponto de amar a sua presença? Ao ponto da presença dele ser boa para você, agradável? Ao ponto de você se esconder na presença de Deus? Asaf diz mais: quando ele se escondia na presença de Deus, ele obtinha testemunhos, obras realizadas pela mão de Deus, porque essas obras eram proclamadas pela boca dele. Mas esse Asaf nem sempre esteve assim. Mesmo sendo levita, sendo homem justo, que buscava o Senhor, ele passou por dias difíceis, né? E ele mesmo chega a dizer no verso 2 que os pés dele quase se resvalou, né? Ou seja, quase que ele caiu da fé, quase que ele abandonou o Senhor, né? E ele diz que faltou muito pouco para que ele se desviasse da presença de Deus. O motivo é porque ele passou a invejar e a desejar a prosperidade dos maus. É um perigo para o cristão quando ele não tem um foco, quando ele não tem um alvo e quando ele não sabe qual é o seu objetivo, qual é o propósito de Deus para ele. Porque esse cristão ele pode cometer o erro de estar olhando, buscando e almejando as mesmas coisas que os ímpios almejam. Se a presença de Deus for boa para você, claramente você vai buscar o que ela tem para você. Mas se você cometer o erro que Asaf cometeu de parar de olhar para a presença de Deus e passar a olhar para os homens, então muito provavelmente, em algum momento da sua vida, em algum momento da minha vida, nós vamos passar a desejar aquilo que o mundo também tem desejado, né? E é interessante que quando ele olhou para os ímpios, ele começou a criticar a presença de Deus. E ele começou a elogiar a vida dos ímpios, dizendo que os ímpios não sofriam, que os ímpios não tinham um trabalho árduo, que os ímpios não sofriam decepções, e mesmo quando eles erravam, as coisas ainda cooperavam para o seu bem, né? Ele diz ainda que a vida dos ímpios é sempre tranquila, e mesmo assim as suas riquezas se aumentam. E ele vai chegar a dizer no verso 13 que foi inútil ele conservar o seu coração puro e lavar as suas mãos na inocência.
Ou seja, ele está dizendo que para ele, naquele momento, não tinha valor a santidade. Isso é um perigo. Quantas pessoas têm abandonado a Cristo porque têm desejado as coisas que o mundo tem para oferecer e passam a comparar uma vida de santidade com uma vida de libertinagem, né? Bom, mas ele vai dizer que quando ele entrou na casa de Deus, quando ele entrou no santuário do Senhor, os olhos dele se abriram e ele passou a enxergar algo que então ele não estava enxergando. Qualquer pessoa que tenta olhar para o mundo, qualquer pessoa que tentar copiar um ímpio, o seu modelo de vida, essa pessoa não vai enxergar as coisas que realmente deveriam estar enxergando. Porque quando Asaf entra na casa de Deus, e aqui está a importância de você procurar uma igreja que se preocupe em pregar a verdade, em pregar aquilo que está na Bíblia Sagrada, em defender o que a Bíblia diz, não o que os homens dizem. Quando ele entrou no santuário de Deus, ele descobriu qual era o fim dos ímpios. Um local onde diz apenas que você vai ser um vencedor, que Deus tem uma vitória, que você vai prosperar, mas que nunca ensina que Deus irá condenar os ímpios e irá salvar os justos, você nunca vai saber em qual dos dois lados você está. Mas Asaf estava no local, ele frequentava um santuário onde a verdade era anunciada. E ali ele descobriu que se ele copiasse os ímpios, ele com certeza seria condenado. Ele com certeza iria ao inferno e o Senhor não olharia para ele. Então Asaf abre o seu coração para Deus, ele se declara ao Senhor e ele diz talvez um dos versículos mais lindos da Bíblia, que dão formosura a letras de canções, de poesias cristãs, de sermões e muitas outras coisas. O verso de número 25, onde ele diz: quem tenho eu no céu, além de ti? E quem poderia eu querer na terra, além de ti? Observa que nos céus, ele só tem um objeto de adoração. Observe que nos céus ele só tem um único Senhor. Eu vou repetir. Nos céus ele só tem um único Senhor. Quantos senhores nós temos? Quantos são os nossos objetos de adoração? Ele diz: a quem tenho eu no céu, além de ti? Nos céus nós não temos ninguém além de Deus. Deus é o único ser que deve ser adorado. E quando nós olhamos para a terra, ainda assim, Deus deve ser o nosso único alvo, porque ele diz: quem poderia eu querer na terra além de ti? Ele está dizendo que na terra, o único desejo do seu coração era buscar a Deus. Ou seja, nós não podemos perder o foco ou dividir a nossa atenção com outros senhores, com outros nomes ou com outras pessoas. Nos céus, o único alvo do cristão deve ser Deus. E na terra, o único alvo do cristão deve continuar sendo Deus. Caso contrário, nós vamos fazer como Asaf. Os nossos pés podem resvalar e nós podemos chegar a nos desviar da presença do Senhor. Amém? Mantenha o foco, seja como Asaf. Ainda que você esteja fraco, querendo cair, não desanime, Os ímpios é quem se distrai com as buscas dos tesouros terrenos. Os justos, os cristãos, eles se concentram com as glórias do reino de Deus. Amém? Eu sou o pastor Tiago, da Igreja Pentecostal Poder da Palavra, e quero orar por você nessa manhã. Abra o seu coração, feche seus olhos e ore ao Senhor comigo nessa hora. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós te louvamos, te bendizemos e te glorificamos, porque o Senhor é tudo para nós. Perdoa os nossos pecados, as nossas falhas e todos os nossos erros. Senhor, guarda o nosso coração, guarda a nossa mente, os nossos olhos, os nossos ouvidos, para servirmos somente o Senhor. Que assim como Asaf descobriu ao entrar na tua casa a verdadeira felicidade, que não se encontra nas coisas materiais, que nós também viemos encontrar, Senhor, ao entrar numa igreja sadia, que prega a tua palavra, que o prazer do cristão está unicamente em Deus. Que o Senhor seja o centro da nossa vida, que o Senhor seja o único ser a nós adorarmos e que nós venhamos ser
plenos de felicidades ao encontrar a descobrir que o nosso único tesouro é o Senhor. É assim que nós te pedimos e te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Se você tem gostado do nosso trabalho, é simples, é humilde, mas é de coração. Deixe o seu like. Se você sente que essa mensagem pode abençoar a vida de outras pessoas, compartilha com elas, né? E se você quiser nos acompanhar daqui para o final do ano, nós vamos ler ainda todo o restante da Bíblia, né? Se inscreva no canal, ativa o sino, assim todas as manhãs você será notificado. Que Deus te abençoe, fique com Ele e tenha uma ótima sexta-feira.